Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Conforme eu conversei com vocês, a gente está fazendo algumas aulas aqui para dar uma explicação rápida para vocês sobre algumas questões do WordPress Studio. Então hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre laços, né? Começando aqui pelo laço while, a gente vai falar um pouquinho. Eu vou dar uma breve explicação para vocês de como funciona o laço while. Imagine que aqui a gente tem um pedaço do nosso código, que ele tem um início, certo? Ele pode ter N atividades aqui antes de entrar no nosso while, só que imagine que chega em um momento em que a gente precisa verificar se alguma condição é verdadeira ou não, e se essa condição for verdadeira, ele precisa executar uma série de atividades um N número de vezes. Então, por exemplo, imagine que a gente precisa lançar um dado, e esse dado ele precisa dar o número 5. Se o dado for diferente de 5, o resultado do dado for diferente de 5, ele vai precisar lançar novamente o dado até que esse dado dê o resultado de 5, certo? Então, como é que funciona o while? O while ele se baseia em uma condição, como a gente disse. Então, aqui, qual que seria a nossa condição nesse exemplo do dado? A condição seria, se o dado, ou melhor, a condição é, o dado deu diferente de 5, se a resposta dessa pergunta for verdadeiro, então ele tem que lançar o dado novamente e verificar mais uma vez essa condição. Aqui a gente pode considerar que ele está lançando o dado, coletando a informação e salvando numa variável, por exemplo. E aí ele verifica essa variável aqui dentro dessa condição. Então, essa condição novamente. O dado é diferente de 5? Se é diferente de 5, ele vai fazer todo esse processo de novo e verificar novamente. Ele vai ficar preso aqui dentro desse loop, vamos dizer assim, até que a condição seja falsa. Em que caso seria a condição falsa? O dado é diferente de 5? Não, o dado é 5. Se a resposta é não, então é falso. Aí a gente sai do nosso loop e chega aqui no restante do nosso código. Aí a gente sairia desse loop, desse laço, né? E continuaria o código com as atividades subsequentes. Bom, então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer exatamente esse exemplo que eu dei para vocês, tá? Então, a gente vai primeiro criar o nosso processo aqui no WordPress Studio. A gente vai colocar o nome como laço, a gente coloca com cedilha, tá? Laço underline while. E a gente só vai escolher a nossa pasta aqui, que eu vou colocar aqui nessa pastinha que eu já selecionei aqui. Eu vou chamar ela de... Vou criar uma pastinha aqui como aula 3. Aula 3. Vou selecionar a pasta. Certo? E a descrição aqui eu só vou colocar como exercício while. Utilizando lançamento de dado. E a gente cria aqui o nosso processinho. Prontinho, já criaram todas essas dependências aqui certinho. E vamos abrir o nosso fluxo principal. E agora a gente tem que pensar em como é que a gente vai montar esse processo, né? Vamos imaginar que a gente vai entrar em um site, abrir o site de lançamento de dados, clicar no botão lá que a gente vai ter que lançar o dado, coletar essa informação e verificar se o resultado deu o que a gente esperava, certo? Caso contrário, a gente tem que lançar o dado novamente até que o resultado seja o esperado e aí sim a gente termina e coloca na tela para a gente numa message box que o resultado foi conseguido, foi alcançado e coloca também o número de vezes que o dado precisou ser lançado antes de dar o resultado que a gente esperava. Beleza? Bom, então vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa é adicionar uma sequence no nosso processo, certo? A gente já vai nomear ela aqui como uma boa prática. E a gente vai colocar como exercício while. Perfeito. Como eu disse, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir um site de lançamento de dados para que a gente tenha acesso aqui pelo navegador certinho. Então a gente vai aqui no nosso painel de atividades, vai precisar por uma atividade chamada Use Application Browser. A gente copia, arrasta ela aqui para dentro, certinho. E a gente já vai agora abrir o site que a gente quer.
Eu dei uma pesquisada na internet e só pesquisando por lançamento de dados online, a gente tem um site aqui, que é o primeiro que aparece, a gente vai escolher esse aqui mesmo, tá? Que ele tem essa carinha aqui. Então a gente vai... Deixa eu só fechar essas outras abas aqui, que a gente não vai precisar delas. Vamos usar só essa aba aqui certinho. O que a gente vai fazer? Aqui no nossa atividade de Use Application Browser, a gente vai clicar em indicar aplicação. Com a tecla F2 a gente consegue ver um tempinho aqui. Aí depois desse... Isso. Aí agora a gente seleciona a nossa aplicação, que no caso vai ser o browser. A gente clicando aqui, ele já reconhece como browser, sendo o Chrome no caso, certo? E já coloca aqui a URL que a gente escolheu, que no caso é dados online. Se você tivesse colocado só o browser e quisesse colocar manualmente aqui a URL do site, não teria problema, daria na mesma, funcionaria da mesma forma. Beleza. Certinho. Então agora, o que a gente precisa fazer? Uma vez que a gente abriu o site, a gente precisa apertar no botão para ele lançar o dado, certo? A gente vai ignorar esse primeiro resultado que aparece aqui no site, porque acredito que quando ele já abre o site, ele já abre com um resultado aqui, a gente vai ignorar ele e vai lançar o dado uma primeira vez, para que a gente colete uma informação limpinha, tá bom? Assim, a gente garante que tem menos possibilidade de erro e tudo mais. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa é de uma atividade de clique. Então vamos lá, vou pegar aqui uma atividade de clique, clique e arrasta, solta aqui, a gente já nomeia esse clique para clicar em lançar. Como boas práticas, é sempre bom que a gente sempre nomeie as atividades de acordo com que elas vão ser feitas, para que isso facilite o entendimento do código. E aqui a gente vai indicar, já na nossa janela, o botão lançar. Só esperar carregar, vai confirmar aqui. Ok, muito bem. Muito bem. Bom, uma vez que a gente apertou em lançar dado, o site, o que ele faz? Ele lança o dado para a gente e printa para a gente aqui embaixo o resultado do lançamento. O que a gente precisa fazer agora? Coletar esse resultado aqui. Tem uma outra atividade que chama getText, que serve exatamente para isso. Ele coleta uma informação da tela como texto, certo? E salva ele dentro de uma variável do tipo string. Como eu já expliquei para vocês, a variável do tipo string serve para guardar textos. Então a gente vai clicar aqui em indicar e vai indicar aqui que a gente quer guardar esse resultado 3. Aqui no caso é 3, mas pode ser qualquer outro resultado para vocês aí. Belezinha. E aqui a gente vai criar uma variável, já ensinei para vocês, Ctrl mais K. A gente vai criar uma variável do tipo string e a gente vai chamar ela de resultado dado. Como boas práticas, antes do nome a gente vai colocar um str para indicar que é uma variável do tipo string. Muito bem, a equipe ainda está acusando o erro, mas só de clicar fora aqui, ó, o erro já desaparece porque está tudo certinho. Beleza, vamos ver o que acontece até então. Vamos colocar só uma message box aqui, message box, para printar para a gente o resultado que a gente coletou. E a gente vai chamar aqui a nossa variável resultado dado. Perfeito. Então, vamos executar aqui. Primeiro vamos fechar a nossa página aqui, né? E vamos executar. Então, o que ele faz? Ele primeiro tem que abrir o nosso navegador. Opa, já abriu. Ele tem que ignorar esse primeiro lançamento, lançar mais uma vez, já lançou, coletar esse resultado ó, e printar aqui pra gente numa message box. Perfeito. Apertando OK. Ele já fechou o navegador e já finalizou o processamento. Muito bem, uma vez que a gente já sabe que o resultado está sendo coletado corretamente, a gente já está conseguindo lançar o dado, agora a gente precisa só do nosso laço while para verificar se o dado deu o resultado que a gente precisa, certo? Então, a gente aqui nas atividades a gente vai precisar por while, a gente vai ter o do while e o while, a gente vai usar o while porque foi o que a gente começou a explicação, vai colocar aqui antes do message box, a gente pode até inclusive, não, vamos deixar a message box aqui. E vocês conseguem ver que aqui a estrutura dele é bem parecida com o que a gente estava explicando. Ele tem uma condição inicial,
certo? E tem um espaço para colocar as atividades que vão ser repetidas em cada iteração do nosso laço. Então, a nossa condição vai ser o quê? A gente quer que o resultado do nosso dado seja igual a 5, né? Que é o exemplo que a gente tinha dado. Então, a gente vai fazer. Se no caso de não for o resultado que a gente quer, a gente vai ter que lançar o dado novamente. Então, a gente vai colocar aqui, str, resultado dado. Se isso for diferente, aqui no UiPath Studio, o diferente é representado pelo sinal de menos, maior e menor seguidos um do outro, tá? Se for, ou melhor, se for diferente de, como é uma string, a gente tem que colocar entre aspas e colocar resultado 2.5. Se o valor da nossa variável for diferente de resultado 5, a gente precisa lançar o dado novamente até que esse valor seja exatamente esse valor de string aqui, certo? Então, o que a gente precisa fazer? Aqui dentro do nosso while, a gente precisa adicionar mais uma vez o clique de lançar o dado. A gente pode só copiar aqui e colar. Eu dei um Ctrl C ali em cima, vou dar um Ctrl V aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Copy, paste. Isso. Aqui a gente pode nomear, né, para coletar resultado do lançamento. Você paste. Aqui a gente pode apagar, tá duplicado. E aí, beleza. Aí aqui no finalzinho a gente vai colocar o resultado do dado, certo? Então agora o que vai acontecer? Ele está abrindo o nosso navegador, ele está lançando o dado uma primeira vez e está comparando esse resultado com o que a gente quer. Se for diferente do que a gente quer, ele vai continuar lançando o dado e coletando o novo resultado até que o resultado seja exatamente o que a gente quer. Aí ele dá a condição aqui de falso e sai do loop para que a gente seja notificado. Então vamos tentar para ver o que acontece. Vamos executar aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Então ele abre o navegador, ignora o primeiro lançamento e ele vai lançar mais uma vez. Deu 4, a gente não quer o 4. Ó, já lançou mais uma vez, deu 4 de novo, a gente não quer. Vamos ver quantas vezes ele vai lançar aqui até acertar. Opa! Tive a impressão que deu 5. Opa, alcançamos aqui. Olha só, está acontecendo algum problema aqui, vamos ver. Ele está acertando 5 e não está acertando o resultado, certo? Então vamos ver se a gente acha qual que é o problema aqui. Vamos parar aqui o nosso processamento. Certo? Certo, olha só, já achei aqui qual é o problema. Se a gente olhar aqui no nosso site, o resultado sai como resultado, espaço, 2 pontos, espaço e aí sim um número. E a gente está comparando aqui na nossa condição, resultado, 2 pontos, espaço 5. Então está faltando um espaço aqui, ó. Só da gente colocar esse espaço aqui, provavelmente já vai funcionar. Vamos testar. Primeiro a gente fecha aqui. E vamos executar. Mais uma vez. Abriu. Ignora o primeiro e lança mais uma vez. Por coincidência foi a primeira tentativa, mas ele já achou aqui o resultado sim. Vamos rodar mais uma vez só por desencargo de consciência. Abriu. Vai lançar de novo. Eita, parece que está dando 5 agora. Mas é isso, está funcionando, certo? Só que lembra que eu falei que a gente quer que além do resultado, a gente quer saber quantas vezes a gente tentou jogar o dado antes dele dar o resultado que a gente quer? Então o que a gente precisa? A gente precisa colocar um contador aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui a gente tem uma atividade que chama assign. A gente vai usar essa atividade para criar um contador aqui. O assign ele serve para atribuir um valor para uma variável específica que a gente determina.
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável aqui que a gente vai chamar ela de contador. Um contador é um número, então a gente vai criar uma variável do tipo número. Então, vai ser int contador. Int porque é um número inteiro. A variável vai ser do tipo int e ela vai fazer parte de todo o nosso exercício aqui. Perfeito? Então, aqui dentro do nosso assign, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar a nossa variável int e vai atribuir o valor para ela de 1. Por que 1? Porque esse primeiro lançamento aqui é o primeiro lançamento, certo? Então, o contador vai iniciar em 1, porque depois do primeiro lançamento ele já lançou uma vez. E aqui no final de cada um desses lançamentos, a gente vai ter que somar uma tentativa de lançamento para esse contador. E aqui a gente vai fazer como? A gente vai colocar mais um assign aqui no final do nosso loop e colocar como int contador é igual a ele mesmo, int contador, mais 1. Dessa forma, imagine que a gente entrou aqui e o contador vale 1. Aqui, se a gente precisar lançar mais uma vez, o contador não vai ser mais 1, o contador vai ser 2. Então, vai ter que ser 2. Então, a gente faz o quê? A gente soma 1, que é o contador, mais 1. E aí vira 2. No próximo loop, se ele precisar lançar mais uma vez, ele vai entrar aqui, vai lançar o dado e a gente vai somar o int contador, que agora já é 2, mais 1. E assim sucessivamente, até que o resultado seja alcançado. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Na nossa informação, a gente coloca... A gente sabe que essa string ela vai representar para a gente algo como resultado 2.5. E a gente pode só adicionar uma informação aqui. Ó. A gente pode pôr mais, abre aspas, número de tentativas. Deixa eu colocar número de tentativas. 2 pontos. E aí a gente coloca aqui mais a nossa variável. Porém, aqui é uma message box. Mensagens são textos. Então, a gente não pode colocar um número aqui, que é o caso da nossa variável, que é um número. Então, para a gente transformar essa variável, que é um número, em uma string, a gente precisa colocar aqui ponto toString. Perfeito. Beleza. Então, agora é só a gente tentar rodar para ver o que acontece. Vamos executar aqui. Lançando 6, 2, olha lá, resultado 5, número de tentativas 3. Então, em 3 tentativas a gente conseguiu alcançar o resultado que a gente queria. Só que meio feinho aqui, vamos arrumar isso, porque a gente é perfeccionista, né? O que a gente pode colocar é que aqui, ó, depois do resultado dado, a gente pode pular uma linha. A gente pode colocar mais um código que chama VBCRLF. Esse é um código em .NET, se eu não me engano, que é para a gente pular uma linha, certo? Então vamos jogar de novo só para a gente ver eles fazendo dessa forma. Jogando a primeira vez. Aí, saiu na primeira tentativa, mas a ideia é essa. Ó. O resultado deu 5 e o número de tentativas foi uma só, porque ele lançou o dado apenas uma vez. Perfeito, pessoal? Então é isso, nosso código está aqui. Eu vou disponibilizar o link desse site aqui na descrição do vídeo. E qualquer coisa é só mandar uma mensagem aí que eu ajudo vocês, beleza? Valeu!